Existem palavras que soam exatamente iguais, mas dizem coisas diferentes. Frases que um português diz sem pensar e que um brasileiro demora uns segundos a entender. Sons que um diz com toda a naturalidade e que para o outro soam como algo estranho ou distante. E, no entanto, quando ambos se sentam para conversar, percebem imediatamente: estamos a falar a mesma língua. Uma língua que nasceu num pequeno canto da Europa, viajou milhares de quilômetros pelo mar, atravessou oceanos, encontrou mundos completamente novos, misturou-se com povos que nem sabiam que existiam uns aos outros, e ao longo de mais de 500 anos deu origem a duas versões que se parecem, mas que são únicas, cada uma com a sua história, a sua alma e a sua razão de ser. Muitos dizem que um fala melhor que o outro. Muitos garantem que um fala errado e o outro é o certo. Muitos pensam que tudo mudou por causa de reis, de leis ou de decisões tomadas em gabinetes. Mas quase ninguém conta a verdadeira história. Uma história cheia de acasos, de distâncias imensas, de encontros maravilhosos, de esquecimentos, de invenções e de uma transformação que aconteceu devagar, dia após dia, geração após geração, sem que ninguém planeasse ou mandasse. E a maior surpresa de todas? Muitas vezes, o jeito que falamos hoje no Brasil é muito mais parecido com o português de há 500 anos do que o que se fala hoje em Portugal. E outras vezes, são os sons e as palavras que hoje ouvimos em Lisboa que guardam detalhes que o Brasil acabou por deixar pelo caminho. Nenhum está errado, nenhum é pior. Os dois são o resultado de uma viagem maravilhosa que a língua portuguesa fez pelo mundo. Já se inscreva agora mesmo no Cor Explica. Ative o sininho das notificações para não perder nenhuma destas histórias incríveis, nenhuma curiosidade que muda o que sabemos, e venha comigo descobrir tudo o que quase ninguém conta sobre a nossa língua. Inscreva-se, é totalmente grátis e vamos juntos desvendar este mistério. Hoje vamos percorrer esses 5 séculos de história. Vamos ver como era o português quando os navegadores saíram de Portugal, por que razão a distância foi a primeira e maior causa de todas as diferenças, como os povos indígenas, os africanos e tantos outros povos moldaram o jeito de falar no Brasil, como as mudanças em Portugal seguiram um caminho completamente diferente, o que mudou na pronúncia, nas palavras, na gramática e até no modo de pensar ao falar. Vamos conhecer mitos que quase todo mundo acredita, mas que não são verdade. Vamos ver como a família real mudou e o que não mudou quando chegou ao Brasil. Vamos entender os acordos ortográficos e por que até hoje ainda escrevemos algumas coisas de maneira diferente. E vamos provar que as diferenças não são defeitos, mas sim as marcas mais belas da riqueza da nossa língua. Prepare-se, porque temos uma longa e fascinante viagem pela história, pelas palavras e por tudo o que faz com que o português seja ao mesmo tempo um e muitos. Como era o português antes de chegar ao Brasil? Para entender por que hoje falamos de maneira diferente, temos primeiro que saber como era a língua no momento em que partiu. O português não apareceu pronto e perfeito um dia. Ele nasceu devagar, há cerca de 1000 anos, a partir do latim que os romanos trouxeram para a Península Ibérica. Ao longo de séculos, misturou-se com as línguas dos povos que lá viviam antes, com as palavras dos povos árabes que governaram grande parte da região durante mais de 700 anos, e com influências de outros povos que passaram ou se instalaram ali. Só no século XII é que podemos dizer que já existia uma língua que se podia chamar português. Mas mesmo depois de formada, ela não era igual em todo o território. Cada região tinha o seu sotaque, as suas palavras, o seu jeito de dizer as coisas. Os camponeses falavam de uma maneira, os nobres de outra. Os mercadores que viajavam traziam expressões novas, e nem existia uma regra única que dissesse assim se fala e assim se escreve. Os livros eram poucos, a maioria das pessoas não sabia ler nem escrever, e a língua mudava de uma vila para outra, quase sem ninguém perceber. No século XV e início do XVI, quando os navegadores começaram a sair para o mar, o português que falavam era ainda muito diferente do que ouvimos hoje. Havia sons que depois desapareceram, palavras que caíram em desuso, construções que hoje achamos estranhas. E o mais importante, as pessoas que embarcaram para o Brasil não eram todas da mesma região, nem tinham o mesmo jeito de falar. Vinham de várias partes de Portugal, traziam seus próprios modos, e essa mistura já começou logo nos navios. Quando chegaram às terras que hoje são o Brasil, em 1500, trouxeram essa língua que ainda estava em mudança. Mas o que eles encontraram ali mudou tudo para sempre. Porque a distância foi o primeiro e maior motivo da diferença. Imaginem que vocês falam com um amigo todos os dias. Com o tempo,
acabam por usar as mesmas piadas, as mesmas expressões e até mudam um pouco o jeito de falar por influência um do outro. Agora imaginem que esse amigo parte para um lugar muito, muito longe. Vocês não conseguem inscrever-se senão uma vez por ano e a carta demora 3 ou 4 meses a chegar. Não há telefone, não há internet, não há fotografias, não há notícias rápidas. O que vai acontecer? Vocês vão mudar aos poucos, ele vai mudar também, e daqui a 10 anos, quando se encontrarem, já vão falar de maneira diferente. Foi exatamente isso que aconteceu com o português. Durante mais de 300 anos, a viagem de navio entre Portugal e o Brasil demorava entre 2 e 4 meses, e era perigosa. Muitos navios naufragavam, muitos nunca chegavam. A comunicação era lenta, rara e difícil. Do lado de Portugal, a língua continuava a mudar por influência dos acontecimentos da Europa, das cortes, das universidades, das viagens para outros continentes. Do lado do Brasil, a língua seguia o seu próprio caminho, influenciada por tudo o que existia ali. Os dois lados foram mudando sem se ver, sem se ouvir, sem corrigir um ao outro. E o que era parecido foi se tornando diferente. Mesmo quando as viagens ficaram mais fáceis, essa separação já tinha criado raízes. Os modos de falar já estavam formados, as palavras novas já faziam parte do dia a dia, e cada um já tinha construído a sua própria versão da língua. O encontro com outras culturas, como o Brasil deu novo rosto ao português. Esta é talvez a parte mais fascinante de toda a história. Quando os portugueses chegaram ao Brasil, não encontraram uma terra vazia. Viviam ali milhões de pessoas, divididas em centenas de povos diferentes, que falavam mais de 1000 línguas distintas. Eles tinham nomes para todas as plantas, todos os animais, todos os lugares, todos os costumes que os portugueses nunca tinham visto. Como não havia palavras em português para aquilo, os colonizadores foram obrigados a usar as palavras que já existiam ali. Assim, entram na nossa língua palavras como mandioca, abacaxi, caju, piranha, jaguar, macaco, pipoca, samba, carioca e milhares de outras. Muitos nomes de rios, montanhas, cidades e estados do Brasil vêm das línguas indígenas. Mas não foram só palavras. Certos sons, certos jeitos de juntar as palavras, certas maneiras de expressar sentimentos também foram influenciados por esses povos. Depois, vieram milhões de pessoas trazidas de diferentes partes de África, que falavam dezenas de línguas diferentes. Elas também acrescentaram uma riqueza imensa. Palavras como caixa, moleque, dendê, acarajé, vatapá, capoeira, banzo, caçula e muitas outras vieram dessas línguas. E mais importante ainda, influenciaram muito o ritmo, a melodia e a maneira de pronunciar o português que se fala no Brasil. Mais tarde chegaram imigrantes de todo o mundo, italianos, alemães, japoneses, árabes, espanhóis e muitos outros povos. Cada um deles deixou um pouco da sua língua, dos seus costumes e do seu jeito de falar. O português do Brasil foi crescendo, alargando fronteiras, ganhando novas cores, novos sons e novas palavras, tornando-se uma língua adaptada àquela terra, àquelas gentes e àquela vida. Em Portugal, o caminho foi outro. A língua recebeu influências de outros países da Europa, manteve mais proximidade com o latim e com outras línguas românicas, mas não teve esse encontro imenso com tantas línguas diferentes que transformou o português no Brasil. Como mudou a pronúncia? O sotaque que guarda a história. Primeira coisa que notamos entre os dois é o sotaque. Mas pouca gente sabe que muitas vezes o sotaque brasileiro é mais antigo do que o de hoje em Portugal. Na época das navegações, a maioria das pessoas que veio para o Brasil vinha das zonas rurais do norte e de centro de Portugal, e falavam com vogais mais abertas, pronunciando todas as sílabas claramente. Esse jeito ficou preservado no Brasil, enquanto em Portugal, especialmente depois da grande mudança da corte para Lisboa e de várias transformações sociais, o jeito de falar foi se alterando. As vogais foram ficando mais fechadas, algumas deixaram de ser pronunciadas no fim das palavras, o ritmo ficou mais rápido e com mais cortes. Hoje, quando ouvimos um brasileiro dizer casa, gato ou bom dia com todas as vogais claras, estamos ouvindo um jeito muito parecido com o que se falava em Portugal há 500 anos. Muitas vezes, quem diz que o brasileiro fala cantado, não sabe que esse cantar é uma marca antiga que Portugal foi perdendo com o tempo. Claro que também houve mudanças diferentes. Em algumas regiões de Portugal, o S e o C são pronunciados com mais força. No Brasil, em certas zonas, mudamos o som de T e D antes do I.
Em algumas partes de Portugal dizemos não te vejo, enquanto no Brasil dizemos mais eu não vejo você. Nenhuma dessas mudanças é um erro, é apenas a língua seguindo seu caminho natural. Palavras diferentes, mundos diferentes. Esta é a parte mais conhecida, mas também é que tem mais curiosidades. Temos casos em que uma palavra desapareceu de um lado e ficou no outro, casos em que se inventou um nome novo em cada lado, e casos ainda mais engraçados em que a mesma palavra ganhou significados completamente diferentes. O que em Portugal se chama autocarro, no Brasil é ônibus. O que é frigorífico lá, aqui é geladeira. Lá dizem palavra passe, aqui senha. Lá dizem paragem, aqui ponto de ônibus. Lá é telemóvel, aqui celular. Mas há casos muito mais interessantes. Há palavras que no Brasil continuam exatamente como eram no século XVI, mas que em Portugal caíram em desuso. E há palavras que em Portugal ganharam um sentido novo, que no Brasil nunca teve. Um exemplo muito famoso, a palavra rapariga. Em Portugal continua a significar simplesmente uma menina ou jovem mulher, como era no princípio. No Brasil, ao longo do tempo, a palavra foi ganhando outro sentido, e hoje muitas pessoas não a usam mais da mesma forma. Outro exemplo, bicha. Em Portugal é apenas um animal. No Brasil ganhou outros usos e significados. Também acontece o contrário. Há palavras que em Portugal se mantiveram e no Brasil foram esquecidas. E temos ainda palavras que cada um criou para coisas que existem apenas na sua terra. Tudo isso mostra como a língua viva. Ela nasce, cresce, muda e se adapta à vida das pessoas que a falam. O que mudou na gramática e no jeito de montar as frases? As diferenças na gramática são pequenas, mas dizem muito sobre a história de cada lado. O uso do você é talvez o exemplo mais claro. Antigamente, em Portugal, você era usado apenas para pessoas de muita importância, autoridades ou nobres. Para as outras pessoas, usava-se tu, o senhor, a senhora. Quando chegaram ao Brasil, como não havia essa estrutura rígida de nobreza, as pessoas foram usando você para todos, e com o tempo, essa forma se espalhou por todo o território, até se tornar a maneira comum de falar. Hoje em dia, em muitas regiões do Brasil, quase não se usa mais o tu, enquanto em Portugal ainda se usa muito, e também já se espalhou o uso de você. Outras diferenças aparecem na ordem das palavras. Em Portugal é muito comum dizer não te conheço, dei-lhe o livro. No Brasil é mais frequente dizer eu não te conheço, eu dei o livro para você. Também há pequenas diferenças no uso dos tempos verbais. Em algumas situações, os portugueses preferem o eu tenho feito, enquanto os brasileiros usam mais o passado simples, eu fiz. Nenhuma dessas construções está errada. A gramática não é uma lei fixa que caiu do céu. Ela descreve como as pessoas realmente falam. E como as pessoas vivem de maneira diferente, organizam a sua vida de maneira diferente, também organizam a sua fala de maneira diferente. O grande mito: a família real mudou a língua? Muitas pessoas pensam que quando a família real portuguesa veio morar no Brasil em 1808, eles mudaram o jeito de falar de todo mundo. Mas a verdade é outra. Quando eles chegaram, o português do Brasil já estava formado há mais de 300 anos. O jeito de falar do povo já tinha as suas próprias características, já tinha suas palavras, já tinha o seu sotaque. A corte até influenciou um pouco a maneira de falar nas cidades grandes, especialmente no Rio de Janeiro, mas não teve força para mudar o que milhões de pessoas já falavam de uma maneira diferente há gerações. Na verdade, foi a língua do povo que acabou influenciando muito a maneira como até os nobres começaram a falar quando viveram aqui. A escrita e os acordos, tentando unir o que a vida separou. Durante séculos, cada lado escrevia como falava e como achava melhor. Só no século XIX começaram a aparecer as primeiras gramáticas e dicionários, e cada país fez as suas próprias regras. Assim surgiram diferenças grandes na escrita, palavras com letras que um usava e o outro não, acentos diferentes, formas diferentes de escrever o mesmo som. Para aproximar os dois lados, foram feitos vários acordos ortográficos. O último, assinado em 1990 e implementado aos poucos, procurou criar uma escrita comum para todos os países de língua portuguesa. Mas ainda hoje existem pequenas diferenças permitidas, porque também se respeita a forma como cada um fala. O importante é entender que a escrita serve à fala, e não o contrário. Não faz sentido obrigar ninguém a escrever de um jeito que não fala. Porque nenhum está errado, e isso é o melhor de tudo. Existe uma ideia muito errada que diz que há um português perfeito, o de Portugal, e que o do Brasil é uma cópia imperfeita.
Ou ao contrário, há quem pense que o português de Portugal é antigo e difícil e que o do Brasil é o moderno e correto. Mas a verdade científica é muito mais bonita. As duas versões são evoluções naturais da mesma língua-mãe. Ambas são corretas, ambas são ricas, ambas são legítimas. O Brasil preservou sons, palavras e construções que Portugal deixou para trás. Portugal manteve outras características que o Brasil abandonou. O Brasil ganhou milhares de contribuições de outros povos que não chegaram a influenciar tanto o português europeu. Portugal foi influenciado por outras línguas e culturas que não chegaram ao Brasil com a mesma força. Cada um levou o que precisou, guardou o que fez sentido, criou o que precisou inventar. Hoje, há mais de 250 milhões de pessoas que falam português no mundo, e mais de 80% delas vivem no Brasil. Isso significa que as duas versões são igualmente importantes para a língua. Se perdermos uma delas, perdemos metade da história, metade da riqueza, metade da beleza da nossa língua comum. As diferenças não são barreiras. Elas são provas de que o português é uma língua forte, flexível, capaz de viver em terras diferentes, de se misturar com outros povos, de se transformar e continuar sendo ele mesmo. Podemos falar de maneiras diferentes, mas quando nos entendemos, percebemos que as palavras nos unem muito mais do que as pequenas diferenças nos separam. Conclusão. Quando ouvimos um brasileiro e um português a conversar, não estamos a ouvir um certo e um errado. Estamos a ouvir o resultado de uma viagem de 500 anos, tempestades no mar, encontros com povos desconhecidos, rios imensos, florestas, cidades, guerras, pazes, nascimentos, mortes, alegrias e tristezas de gerações e gerações de pessoas que construíram esta língua todos os dias, sem saber que estavam a fazer história. O português do Brasil é diferente porque ele cresceu numa terra nova, com pessoas novas, com uma vida nova. O português de Portugal é diferente porque ele cresceu numa terra nova, com pessoas novas, com uma vida nova. Os dois são filhos da mesma origem, e cada um tem a sua própria beleza. Espero que esta história tenha mudado um pouco o jeito que você vê as diferenças entre nós. Que da próxima vez que ouvir uma palavra diferente ou um sotaque novo, lembre-se, isso não é um erro, é história, é vida, é a prova de que a nossa língua é viva e imensa. E mais uma vez, se gostou desta explicação, inscreva-se no Cor Explica, ative o sininho para não perder as próximas histórias, deixe o seu like e compartilhe com quem também gosta de entender melhor o nosso mundo e a nossa língua. Obrigado por me acompanhar durante este longo passeio e até ao nosso próximo encontro.